Oi, crianças, boa noite, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Então, eu sou a tia Maria Augusta, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar aqui dando início a mais um estudo com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre Ruth. Acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre ela, e se não ouviram, hoje nós vamos estar conhecendo a sua história. Mas antes disso, nós estaremos orando, fazendo e para orar, estaremos fazendo aqueles gestinhos que a gente sempre faz lá na sala. Na salinha da igreja, no departamento infantil, para estar tendo reverência durante a oração, né? E eles são os 5 dedos nessa mão, 5 outros aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos, vou fazer uma oração. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no final, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, podendo aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor Deus, por ser tão bom em nossas vidas. Te peço que o Senhor possa me estar abençoando a vida de cada criança que estará assistindo esse vídeo, Senhor Deus, de cada adulto, que o Senhor possa me estar abençoando a vida de cada um, Senhor Deus. Mais uma vez, te agradeço por tudo, Senhor Deus, peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. É essa oração em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como eu havia dito, a história de hoje é sobre Ruth. E essa história, ela é contada lá no Antigo Testamento, na Bíblia. E ela começa assim. Certa vez, lá na terra do povo de Deus, houve uma grande fome. E que tudo que era plantado morria. Tudo que plantavam morria. A terra não estava dando frutos, as pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha de onde eles tirarem alimentos. E então a família de Elimeleque, assim como todas as outras famílias, saíram à procura de novas terras, onde eles pudessem ter melhores condições de vida, onde eles pudessem plantar, se alimentar. E foi isso que aconteceu com Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Eles foram para Moabe porque lá as condições estavam melhores. Lá tinha alimento, eles podiam plantar e viver de uma forma melhor. E lá, seus 2 filhos se casaram, construíram família e foram muito felizes. Um se casou com Ruth e o outro com Orfa. E viveram em uma família feliz, uma família de união, junto de Noemi e Elimeleque. Só que certo dia, infelizmente, Elimeleque morreu. E também seus 2 filhos. Então, Ruth, Noemi e Orfa ficaram viúvas. E tiveram suas famílias destruídas, né? E aí, Noemi estava tão triste, desolada, sem saber o que fazer, que resolveu voltar para sua família e voltar para sua terra, de onde ela tinha saído por causa da fome. Ela tinha escutado dizer que lá as condições estavam melhores, que a fome tinha acabado, que as pessoas estavam podendo plantar. Então ela falou, se a situação lá já está melhor e eu perdi meu marido e meus 2 filhos, é melhor eu ficar lá com o meu povo, onde eles adoram a Deus, que lá eu vou poder ser mais feliz do que aqui, né? Já que eu perdi minha família. E foi isso que ela fez. Ela decidiu partir para Judá. Só que suas 2 noras eram moabitas. Elas viviam em Moabe, tinham sua vida toda sendo construída em Moabe, viviam aqueles costumes. Então, ela falou, vocês podem ficar aqui na sua terra, só que eu prefiro voltar para o meu povo, para a minha terra. E então Orfa decidiu partir para ficar mesmo em Moabe, junto do seu povo. Porém, Ruth falou, Noemi, eu não vou te abandonar. Eu tô aqui para cuidar de você, para te amparar, para te ajudar, e eu vou com você para sua terra. E Noemi até tentou convencê-la ao contrário. Falou, Ruth, não precisa fazer isso. Fica aqui na sua terra, eu posso ir sozinha. Só que ela se recusou. Ela queria ajudar Noemi. Ela era família de Noemi e não queria desampará-la, não queria deixá-la sozinha. Então ela seguiu
junto de Noemi para ajudar, uma terra que até então ela não conhecia. E quando elas chegaram lá em Judá, elas se assustaram, porque a plantação estava muito farta, eles estavam vivendo muito bem, a fome realmente tinha acabado e eles estavam vivendo um período de colheita, de podendo plantar e colher. E aí, só que na casa delas, elas não tinham dinheiro e nem alimentos, estavam viúvas. E aí, Ruth se lembrou que Noemi havia lhe contado que os fazendeiros pegavam o que sobrava e davam para os mais pobres. E aí Ruth então pensou, Noemi, eu vou lá, vou buscar um pouco de trigo e assim a gente vai poder fazer pão para a gente se alimentar. E aí, a Noemi até falou, você não precisa fazer isso, você não precisa ficar lá o dia inteiro catando espigas. E não, e Ruth insistiu, falou, não, vou fazer isso por nós. Então Noemi falou para ela, filha, vai em paz e que Deus te abençoe. E assim ela foi para a fazenda e catou todas as espigas que pôde. Acho que o dia inteiro ela ficou lá catando espiga. E aí ela foi para a fazenda de um fazendeiro muito rico, que era Boaz. E ele a viu de longe catando espigas e perguntou a seus servos, quem é essa moça? E aí eles responderam, ela é Ruth, ela veio com Noemi. Noemi está de volta à cidade e essa é sua nora que está viúva. E aí Boaz foi atrás dela para poder conversar e se ofereceu para levá-la até em casa. E ele falou assim para ela, ó, de hoje em diante, você pode comer, almoçar junto com os meus empregados, você pode beber na minha fazenda se tiver sede e pode catar quantas espigas você quiser. E aí ela nem acreditou, chegou em casa e falou, Ruth, olha só, Ruth não, né, Noemi, a sua sogra. Noemi, olha só, a partir de hoje nós podemos comer lá na fazenda junto com os empregados, podemos beber água lá se tivermos sede. E ela ainda levou as espigas para elas fazerem pão para o alimento. E aí a sua aproximação com Boaz foi aumentando. Ele se interessou por ela por ele. E então eles se casaram. Olha só isso. Um começou a gostar muito do outro, eles começaram a se aproximar e eles se casaram e foram muito felizes. Olha só, gente, que interessante a história de Ruth. Ela foi tão boa para Noemi, entendeu? Ela cuidou de Noemi sem pensar duas vezes, ela largou a sua terra para poder cuidar de Noemi que estava sozinha, não tinha mais ninguém, tinha perdido os filhos, tinha perdido o marido, porém ela tinha o amor de Ruth, que a ajudou, a amparou, e Ruth foi recompensada. Olha só o que nós podemos aprender com essa história. Que quando nós fazemos o bem ao próximo, nós estamos agradando a Deus. E que Deus, ele sempre nos abençoa, da forma que nós abençoamos o próximo. Então, nós podemos estar fazendo isso, né? Assim como o Ruth, nós podemos estar pensando no próximo, tendo misericórdia do próximo e cuidando. Assim como foi os mandamentos que Deus nos deu, né? Ama teu próximo como se fosse a si mesmo. Então, crianças, essa é a história que eu queria deixar para vocês hoje. Que nós podemos estar sendo um pouco mais como Ruth, né? Tendo um coração bom, sendo uma pessoa boa. Que com certeza nós seremos recompensados por isso. Então, espero que vocês tenham gostado da história e até a próxima. E antes vamos estar recitando o tema da nossa igreja, que é façamos coisas grandes para um Deus grande. O tamanho dessa obra depende do que fizermos por ela. Amém. Beijos.